Por muito tempo, eu acreditei que minha empresa era um bom lugar para trabalhar, o tipo de lugar onde o esforço é reconhecido e a honestidade é valorizada. Mas eu estava errado. O que vi lá dentro me perseguiu por anos, e o silêncio que mantive quase me destruiu. Às vezes ainda acordo no meio da noite revivendo tudo, tentando entender em que momento as coisas começaram a desmoronar. Eu vi algo que ninguém deveria ver, e agora, depois de tanto tempo tentando esquecer, decidi contar. Porque esconder a verdade me fez mais prisioneiro do que o medo de revelá-la. Quando comecei a trabalhar naquela empresa, tudo parecia perfeito. Eu estava em uma fase boa da vida, cheio de planos e esperança. O prédio era novo, o salário era justo e pela primeira vez senti que estava construindo algo sólido. O nome da empresa era Horizonte Ambiental, uma organização que se apresentava como símbolo de sustentabilidade e ética, vendendo a imagem de que contribuía para um futuro melhor. Eu acreditava nisso. Cada reunião motivacional, cada campanha interna, cada sorriso do diretor soava sincero. Durante os primeiros meses, vivi um tipo de tranquilidade que hoje parece quase ingênua. O trabalho era intenso, mas eu gostava. Era responsável por analisar relatórios ambientais, garantindo que as operações da empresa estivessem dentro das normas. Os números batiam, os documentos eram limpos e os prazos estavam sempre em dia. Tudo parecia sob controle. Com o tempo, no entanto, as pequenas coisas começaram a chamar minha atenção. Havia relatórios que sumiam sem explicação, arquivos que eram modificados, mas nunca por mim ou pelos meus colegas diretos. Um dia, percebi que alguns dados que eu havia inserido foram alterados. Achei que era um erro, mas quanto mais tentava entender, mais estranhas as coisas se tornavam. Os e-mails internos começaram a trazer ordens de última hora, sempre vindas de setores que eu não conhecia. Pedidos para ajustar números, alterar datas, reformatar documentos. Nada muito gritante, apenas detalhes sutis. Pequenas mudanças que, isoladas, não pareciam perigosas, mas juntas formavam um padrão. Eu comecei a perceber que o discurso de sustentabilidade era apenas fachada. Havia algo profundamente errado por trás daquela imagem verde e limpa que a empresa exibia com tanto orgulho. Comecei a guardar cópias dos relatórios antigos, comparando-os com as versões novas. E o que encontrei me deixou sem chão. As alterações mascaravam dados de contaminação. Os números que antes mostravam vazamentos e resíduos tóxicos haviam sido substituídos por índices seguros. As planilhas que eu assinava eram versões falsas do que realmente acontecia nas operações. A empresa estava mentindo para o governo, para os investidores e principalmente para a população das cidades onde atuava. Durante semanas tentei convencer a mim mesmo de que talvez eu estivesse interpretando errado. Talvez houvesse um motivo, talvez fosse burocracia, mas nada disso fazia sentido. Eu sabia o que estava vendo e sabia o que significava. A partir daquele momento, tudo mudou dentro de mim. Passei a olhar ao redor com outros olhos. Os corredores que antes pareciam tranquilos, agora me davam a sensação de prisão. As reuniões pareciam ensaiadas e as palavras de incentivo do diretor soavam vazias, como se houvesse algo escuro sustentando cada sorriso. Comecei a anotar tudo em segredo, cada número, cada alteração, cada e-mail suspeito, mas quanto mais eu me aproximava da verdade, mais sentia o peso de estar sendo observado. Meus acessos ao sistema começaram a ser restritos. Códigos que antes funcionavam passaram a dar erro. Colegas que antes me tratavam com simpatia começaram a me evitar. A sensação de isolamento foi crescendo, até o ponto em que eu já não confiava em ninguém. Certa manhã cheguei ao trabalho e encontrei minha mesa reorganizada. Todos os meus papéis estavam empilhados e um recado impresso estava no topo. Era uma notificação de auditoria interna sobre meu setor. Ninguém mais havia recebido algo assim. A partir daquele dia, comecei a ter a sensação de que o chão estava se abrindo sob meus pés. Os olhares, os sussurros, a tensão no ar. Tudo indicava que alguém sabia o que eu estava fazendo. Lembro do último dia em que me senti realmente seguro. Foi uma tarde qualquer. O sol entrava pelas janelas e o escritório estava silencioso, mas por dentro eu já sabia. Algo estava prestes a acontecer. Eu apenas não imaginava o tamanho do que viria. E você? Já teve a sensação de que algo perigoso estava sendo escondido diante de todos? Comente o que faria no meu lugar. Depois daquele aviso de auditoria, nada mais foi igual. O clima dentro da empresa mudou de forma sutil, mas opressiva. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, pesado. As pessoas evitavam me encarar, e o som dos passos pelos corredores me fazia sentir observado. Cada movimento, cada clique no teclado parecia monitorado. Eu já não sabia se estava sendo paranoico ou se realmente havia alguém me vigiando. Comecei a notar que algumas pastas haviam desaparecido dos meus arquivos. Documentos importantes, planilhas de comparação e até relatórios que eu tinha impresso simplesmente sumiram da minha gaveta. Era como se estivessem limpando qualquer rastro do que eu havia descoberto. Eu tentava agir naturalmente, seguir com as tarefas, fingir que nada estava errado, mas por dentro o medo tomava conta de tudo. Sentia o coração acelerar cada vez que alguém me chamava pelo nome. Às
Às vezes, caminhava até o banheiro só para respirar e tentar me convencer de que ainda estava no controle. As noites se tornaram longas. Eu sonhava com planilhas, números e rostos sem expressão. Acordava suando, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O trabalho havia se transformado em um pesadelo contínuo. Certo dia, quando cheguei para mais uma manhã arrastada, encontrei uma carta sobre minha mesa. O papel era branco, sem assinatura. Apenas uma frase escrita à mão. Você viu demais. Fiquei paralisado. Olhei ao redor, mas ninguém parecia perceber o que eu segurava. Guardei o papel no bolso e passei o resto do dia tentando agir normalmente, enquanto minha mente gritava que eu precisava sair dali. Mesmo assim, algo dentro de mim insistia que eu não podia simplesmente ir embora. Eu já tinha provas, sabia o que estavam fazendo. Se ficasse em silêncio, seria cúmplice, e essa ideia me corroía. Naquela mesma semana, um evento interno foi anunciado. A diretoria organizaria uma apresentação especial sobre as conquistas ambientais da empresa. Senti um nó no estômago só de ler o convite. Eu sabia que tudo que seria apresentado era mentira, dados falsos, imagens manipuladas, resultados inventados. Durante a reunião, fiquei sentado na última fileira, observando cada palavra dita com um misto de raiva e impotência. O diretor falava sobre ética, sustentabilidade e compromisso com o futuro. Todos aplaudiam. Eu olhava para aquelas pessoas e me perguntava quantas delas sabiam a verdade e quantas simplesmente escolhiam não ver. No meio da apresentação, algo dentro de mim se quebrou. Eu já não conseguia respirar direito. Levantei, saí do auditório e caminhei até o terraço. O vento batia forte e o som da cidade lá embaixo parecia distante. Eu me encostei no parapeito e fechei os olhos. Pensei em tudo que havia vivido ali, no quanto tinha acreditado naquela empresa, no quanto tinha me dedicado. Pensei em como a verdade havia me isolado, transformado em um estranho no próprio local de trabalho. E pela primeira vez, percebi que talvez a justiça não viesse de dentro. Decidi que precisaria de ajuda de fora. Levei alguns dias até reunir coragem. Fiz cópias de tudo que ainda restava, relatórios, imagens, e-mails, e salvei em um pendrive. Fui até uma cafeteria longe do centro e me conectei em um computador público. Pesquisei contatos de jornalistas investigativos. Encontrei um nome que já tinha denunciado casos parecidos. Enviei uma mensagem curta, sem muitos detalhes, apenas informando que tinha provas sobre fraudes ambientais em uma grande empresa. Durante os dias seguintes, vivi à beira de um colapso. O jornalista respondeu pedindo para nos encontrarmos pessoalmente. O local seria discreto e ele garantiu sigilo. Mesmo assim, o medo era constante. Eu sentia que cada passo estava sendo observado. Na noite anterior ao encontro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Não atendi. Segundos depois, uma mensagem chegou. Não vá. Apaguei a mensagem, mas o corpo tremia. Eu sabia que alguém estava me vigiando. Mesmo assim, fui. No dia marcado, esperei por mais de 1 hora. O jornalista não apareceu. Enviei mensagens, mas não houve resposta. Voltei para casa com a sensação de que algo estava errado. Quando liguei o noticiário mais tarde, o choque foi imediato. Uma reportagem sobre um acidente de trânsito envolvendo um repórter local. O carro havia caído de uma ponte. Nenhum sobrevivente. O nome era o mesmo daquele com quem eu tinha marcado o encontro. Fiquei imóvel diante da tela. Senti o chão desaparecer. Naquela noite, percebi que o que eu tinha em mãos era maior do que imaginava e que talvez, a partir daquele momento, eu estivesse em perigo real. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que aquilo podia ser coincidência, mas era impossível ignorar o medo. As mensagens anônimas voltaram, algumas com ameaças veladas, outras com frases enigmáticas. A cada uma delas, meu estômago virava. Passei a evitar sair de casa. Fechava as cortinas, desligava o celular e ficava em silêncio por horas. Às vezes, ouvia barulhos do lado de fora, passos lentos, e sentia a presença de alguém. Não sei se era real ou se o medo já estava me deixando insano. O isolamento, o pavor, o peso da culpa, tudo começou a me consumir. Eu não sabia mais em quem confiar, e a solidão se transformou em desespero. Mas havia uma certeza que resistia a tudo. Eu não podia deixar aquilo morrer comigo. O pendrive ainda estava guardado, e por mais aterrorizante que fosse, eu sabia que precisava dar um jeito de fazer a verdade sair dali. Foi nesse momento, no auge do medo, que decidi desaparecer antes que eles me fizessem sumir de verdade. E você, no meu lugar, teria continuado lutando ou teria fugido para salvar a própria vida? Comente o que faria. Desaparecer foi a única saída que encontrei. Não por covardia, mas por instinto. Passei meses mudando de lugar, trocando de hospedagem, vivendo com o mínimo. O medo era uma presença constante, como uma sombra que me seguia mesmo na claridade. Cada vez que ouvia o som de um motor ligando, eu olhava pela janela. Cada toque no telefone fazia meu coração disparar. Eu já não confiava em ninguém. Durante esse tempo, tentei entender como havia chegado ali. Tudo começou com uma suspeita, um simples detalhe, e agora eu era um fantasma, alguém que já não podia usar seu próprio nome. Às vezes, me perguntava se valia a pena continuar. Se revelar a verdade compensaria o preço de ter perdido tudo. Mas, mesmo com todo o medo, havia algo que me impedia de desistir
desistir. A lembrança das pessoas afetadas pelas mentiras da empresa. Cidades inteiras estavam sendo contaminadas, famílias adoecendo, rios morrendo lentamente enquanto o lucro crescia. E eu sabia que enquanto me escondesse, eles continuariam. Foi essa lembrança que me fez levantar da cama uma manhã e decidir que chegava de correr. Se era para ter medo, que fosse com propósito. Se era para desaparecer, que fosse por ter feito o certo. Comecei a planejar com calma. Encontrei um meio de enviar os arquivos anonimamente. Usei uma rede segura, um computador que não deixava rastros, e programei o envio automático do conteúdo para várias redações de diferentes estados. Também incluí cópias para órgãos ambientais e até grupos internacionais. Demorei dias para preparar tudo, cada detalhe, cada proteção. Quando o momento chegou, eu tremia. O cursor piscava diante do botão enviar e por alguns segundos considerei desistir. Mas então pensei em Helena. Pensei em todos os relatórios falsos, nos dados manipulados, nas vidas destruídas em silêncio. E cliquei. O envio começou. Foram poucos minutos, mas pareciam horas. Quando terminou, uma sensação estranha me tomou. Não era alívio, nem exatamente medo. Era algo entre os dois. Uma espécie de liberdade silenciosa. Saí caminhando sem destino. As ruas pareciam diferentes. O mundo ainda era o mesmo, mas eu não era mais. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha feito algo que realmente importava. No dia seguinte, acordei com o som das notificações no celular. As manchetes tomavam conta das redes. Escândalo ambiental revela corrupção em grande empresa do setor verde. As fotos, os documentos, os dados, tudo o que eu havia guardado estava ali, exposto para o mundo. A empresa foi cercada por jornalistas. A polícia iniciou investigações. A diretoria negou, como sempre faziam, mas as provas eram sólidas demais. Era impossível esconder. Em questão de dias, nomes começaram a cair. Licenças foram suspensas, contratos congelados e o diretor que antes se vangloriava da ética da empresa foi visto sendo conduzido por policiais. Ver aquilo me trouxe uma mistura de sensações. Eu deveria estar feliz, mas a verdade é que só sentia um vazio imenso. Aquela vitória não tinha gosto. Era como se, junto com eles, uma parte de mim também tivesse desabado. Continuei em silêncio, sem revelar quem eu era. Nunca dei entrevistas, nunca procurei reconhecimento. Não queria ser o herói, só precisava que a verdade existisse. Mas a liberdade tem um preço alto. Algumas semanas depois percebi que estava sendo seguido novamente. Um carro estacionava sempre perto demais. Rostos desconhecidos cruzavam meu caminho com frequência. Não havia como saber se era paranoia ou realidade. E talvez nunca saberei. Mas algo mudou dentro de mim. O medo ainda existe, claro. Às vezes ele volta com força, principalmente nas noites em que acordo sobressaltado, achando ter ouvido passos. Mas ele já não me paralisa. Hoje vivo longe, em uma cidade pequena, com outro nome e uma vida discreta. Não tenho muito, mas tenho paz. E mais importante, tenho consciência limpa. Ainda guardo uma última cópia dos arquivos, não por segurança, mas como lembrete do que aprendi, que o silêncio protege culpados e destrói inocentes. Às vezes, enquanto caminho à beira do rio, penso nas pessoas que ainda trabalham em lugares como aquele, acreditando que estão fazendo o bem. Penso em quantas mentiras ainda estão escondidas, esperando que alguém as veja. E então, respiro fundo e me lembro de que, um dia, eu também tive medo. Mas foi o medo que me ensinou o valor da coragem. Porque no fim das contas, coragem não é não ter medo. Coragem é agir mesmo tremendo. E foi exatamente isso que fiz. E você, faria o mesmo, mesmo sabendo que poderia perder tudo? Deixe nos comentários o que acredita que é mais difícil, viver com medo ou viver com a verdade.